Olá! Chegamos à quarta aula de nossa disciplina de português. Dessa vez iremos estudar os níveis de linguagem. Boa aula! Olá! Neste encontro, veremos que a língua é como uma roupa. Devemos escolher o melhor modo de nos expressar, dependendo da situação. Ou seja, vamos aprender os níveis de linguagem e, quando optamos por um deles, nos mais variados processos comunicativos. Tudo porque a língua, por ser viva, vai sempre mudar no tempo e no espaço, conforme veremos a seguir. Não existe nenhuma língua do mundo que seja usada de forma única por seus falantes. Todas sofrem variações no tempo e nas regiões onde são usadas. O inglês americano do sul do país não é igual ao inglês americano do norte do país. O mesmo acontece no Brasil. A língua portuguesa sofreu e sofre drásticas mudanças quando vamos analisá-la dentro de épocas e áreas onde são faladas. Vejamos algumas razões pelas quais a língua varia. Não podemos esquecer de acrescentar ao nosso rancho pão cacetinho, negrinho e branquinho, pois teremos uma festa lá em casa. Como vimos, a língua muda conforme o espaço geográfico onde mora o falante. Esses pais observam seus filhos. O pequeno fala: "Esse carrinho é muito veloz e faz brum". Já o outro, adolescente, fala ao celular com um amigo: "A guria é muito gata mesmo, fica facilitando para mim. Acho que vai dar azaração". A língua, conforme vimos nestes casos, varia conforme a faixa etária do falante. Vamos a mais dois exemplos. Vou para a Lan House teclar com os meus amigos. Depois, vamos assistir ao jogo de futebol. Vamos para o shopping, pois marcamos hora no salão de beleza. Depois, vamos para a casa da Maria para conversarmos. Como vimos, a língua varia conforme o sexo do falante. Mas e com relação ao grau de conhecimento? A linguagem também pode variar? Vejamos no próximo quadrinho. "Então, doutor, qual é o meu problema?" O médico diz. "O seu problema é simples, meu rapaz, cefaleia. Nada que um remédio para dor de cabeça não resolva." Sim, a linguagem varia conforme o grau de conhecimento de cada falante. Observamos, neste último exemplo, que a linguagem também é influenciada pelas tribos e grupos sociais. As várias cenas mostradas nos levam a algumas reflexões. Podemos diferenciar a linguagem de acordo com alguns aspectos. O primeiro é que todas as regiões brasileiras, por terem sido colonizadas por povos diferentes, por terem uma geografia diferente e também cultura, fazem a nossa língua ter nomenclaturas e vocabulários próprios. Enquanto os gaúchos chamam compras de comida de rancho, outros lugares chamam apenas de compras. Os gaúchos são os únicos que comem negrinho e branquinho. O resto do país come brigadeiro e doce de leite. O mesmo se dá com relação à diferenciação por faixa etária. Uma criança que está adquirindo a linguagem não tem o mesmo vocabulário e estrutura linguística nas frases do que um adolescente ou um adulto. No que diz respeito ao vocabulário, também os interesses mudam conforme a idade. Logo, outras palavras são utilizadas conforme vamos envelhecendo.
Também temos a diferenciação por gênero. O fato de ser homem ou mulher também muda a linguagem. A mulher tem um universo próprio, mais argumentativo e reflexivo do que o homem. Estes são mais visuais e objetivos. Isso pode ser comprovado nas revistas dirigidas a esses públicos. Enquanto as revistas femininas têm textos longos, com frases longas e poucas fotos para ilustrá-los, as revistas masculinas possuem o predomínio de imagens e textos curtos, com frases curtas. Isso não quer dizer que as mulheres sejam mais inteligentes ou enroladas. Apenas se quer mostrar que homens e mulheres não são iguais, e isso passa pela forma como eles se comunicam. Quanto mais estudamos, mais conhecemos a nossa língua. Novas palavras e estruturas linguísticas são acrescidas ao nosso repertório. Por isso, os professores tanto afirmam que a boa escrita passa necessariamente pela leitura. Podemos aprender várias regras na escola, mas é vendo a aplicação prática delas nos textos é que vamos entender o funcionamento de qualquer língua. Logo, quanto mais estudamos, melhor nos expressamos, seja na forma oral ou escrita. Por fim, temos as tribos ou grupos sociais. Ao longo do tempo, percebeu-se que qualquer um podia imitar uma dança, uma roupa, um corte de cabelo ou comportamento, possibilitando a qualquer pessoa entrar em qualquer grupo social. A fim de barrar pessoas não desejadas, tribos e grupos sociais começaram a ter uma linguagem própria, dificultando assim a inclusão. Qualquer um pode comprar uma prancha, uma roupa de banho e ir a uma praia para surfar. Qualquer um pode aprender a surfar bem, mas se a pessoa não dominar a linguagem dos surfistas, ela não fará parte dessa tribo. O mesmo acontece com os emos, funkeiros, pagodeiros, skatistas e tantos outros grupos que existem ou existiram. Sobre isso, o que será que as pessoas nas ruas vão nos dizer? Eu acho legal, cada um tem sua tribo, né? Tipo, eu não tenho nada contra parte fandangueira, rock, esse negócio, reggae, tudo. Cada um é independente, capaz de escolha que fazer, tudo tranquilo, tudo light. Eu acho legal as pessoas se dividirem em tribos, porque cada uma tá dentro do seu estilo. Cada uma se encontra como melhor se acha, sei lá, elas se encontram bem dentro daquilo que elas gostam. Bom, olha, em geral eu não me enquadraria em nenhuma, assim. Mas já que eu faço odonto, então acho que indiretamente eu me enquadraria mais na tribo do pessoal de branquinho, assim, sabe? Na parte da odonto, porque com a convivência, né, tu acaba, né, 5 anos de convivência, turno integral, então tu acaba, né, tendo bastante contato, né, com o pessoal daquele grupinho, né, e se identificando de modo geral. Cara, eu acho que assim, cada um deve ter a sua própria opinião, mas o pessoal se sente melhor em um grupo fechado, acho que tá direito deles. Eu, particularmente, não tenho nenhuma tribo, assim, quer dizer, eu ajo do meu jeito mesmo, sabe, dependendo da opinião dos outros. Eu não pertenço a nenhuma tribo, eu acho, e é uma opção de cada um pertencer à tribo que quiser. E tem que respeitar cada um tem a sua particularidade e é isso. Como vimos, os jovens acham que é importante terem uma identidade, inclusive na linguagem. E esses comportamentos são relevantes para o nosso conteúdo, pois eles nos fazem ver que cada texto tem um nível de linguagem e os mesmos estão pautados também no que acabamos de discutir. Vamos conhecer esses níveis.
para que possamos respeitar aqueles que usam um nível diferente do nosso, bem como escolher que nível usar nos vários contextos comunicativos que encontramos ao longo de nossas vidas. O nível culto ou padrão é o nível que obedece às regras gramaticais, a fim de manter uma unidade territorial. Por isso, é usado em textos escritos, e o seu uso na fala tende, geralmente, a constranger o falante nativo. Utilizar cores divertidas e brilhantes parece ser a tendência deste verão. Azul, laranja, rosa, amarelo e tantas outras cores que só eram usadas em situações muito informais, passarão a serem vistas nos ambientes formais, como locais de trabalho. Isso tudo se dá porque há uma enorme oferta no mercado de esmaltes que estão fazendo a brasileira mudar de postura. Se você pode fazer isso, não tenha medo. Use e abuse das cores neste verão. Este texto que apresentei fala de um assunto cotidiano e interessante para mulheres. O nível usado foi o culto, porque não há erros gramaticais. Além disso, ele pode ser lido em qualquer parte do país, porque será entendido. É o nível exigido em provas escolares, concursos e situações formais. Em ambientes de trabalho, somente perante pessoas que exigem tal emprego. Nível coloquial é o nível usado na língua falada. Por ela ser espontânea e não ter tempo para que seja pensada e arquitetada antes de ser usada, ocorrem pequenas inadequações gramaticais. No entanto, essas inadequações são aquelas que já são consagradas pelo uso, não causando dessa forma, para o falante comum, uma estranheza muito grande e significativa. A historinha que estamos vendo traz alguns usos que não são aceitáveis à luz da gramática normativa. O assunto nunca é entre eu e tu, mas entre mim e ti. Também, na norma culta, não se usa a gente, mas nós. Assim como ela anda meia cansada, mas meio cansada. Tudo isso, quando em textos falados, podem até ser percebidos, porém aceitáveis, tendo em vista que não há tempo de elaboração sofisticada entre o pensamento e a emissão do mesmo em forma de linguagem. Em textos formais, são considerados erros e, na maioria das vezes, descontados, quando se trata de avaliação. Nível inculto ou vulgar é o nível que não atende à gramática padrão de forma alguma, porque contém inadequações que são percebidas pelo falante e não são aceitas por ele. São expressões e estruturas que fogem completamente daquilo que se aprendeu como ideal e aceitável nos meios sociais. É um nível associado a pessoas de pouco ou nenhum estudo, que não tiveram oportunidade de aprofundar seus conhecimentos acerca da língua materna e muito menos de ler textos cultos. From Sunday limana no Brasil, mas como não encontremos ninguém. Acordemos uma baita numa régua, a outra vez nós não vai mais. Nós não somos tatu, o Ernesto nos convidou para samba limana no Brasil.
nós fomos, não encontremos ninguém. Acordemos com a baita numa leva, da outra vez nós não vai mais. Num dia encontremos Carmento que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz dar certo, nós não se importa. Mas você precisa deixar um recado na porta. Um recado assim. Oi, turma. Não deu pra esperar porque eu se esqueci. Mas não faz mal, não tem importância. Vocês me desculpem então. Muito obrigado. Não tem de quê. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto. Da outra vez nós te essa cara que você vai ver como é que você vai entrar bem aqui com nós aqui no UOR, tá bom? O quê? Então fui. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nessa música que ouvimos, há várias palavras e expressões que chamam a atenção do falante comum. Palavras como o próprio nome do anfitrião, Ernesto, que é pronunciado Arnesto. Aqui não é uma questão de pronúncia regional como coração dos paulistas e coração dos baianos, mas sim de pronunciar erradamente o nome de uma pessoa, trocando letras. Outras questões fonológicas podem ser observadas, como o acréscimo do i no pronome nós, tornando nós. A conjugação inadequada dos verbos fumo, encontremo, vortemo, vai e semo, enfim, toda letra mostra falta de conhecimento do usuário no que tange a língua. Isso não significa que o compositor desse samba seja ignorante em termos de português. Apenas ele quis contar a história de alguém que faz esse tipo de uso do idioma. Nível regional é o nível que reflete a linguagem usada nas regiões. Não se trata de estar ou não de acordo com a gramática tradicional. Apenas aponta para uma linguagem que é própria do usuário que mora em partes diferentes do país. Pode ser usada amplamente quando se tem receptores e emissores da mesma área geográfica. No entanto, deve ser evitada em multinacionais e textos escritos, por dificultarem a compreensão da mensagem para aqueles que desconhecem aspectos culturais, entre outros, do lugar. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. As palavras usadas nessa música do Rio Grande do Sul são típicas da região, a começar pelo nome da cidade, Alegrete, muito conhecida entre os gaúchos, mas nem tanto pelas outras regiões brasileiras. Além disso, tem palavras próprias da região sul, como flor de tuna, mel campeiro. Vamos passar agora para o nível grupal. Nível grupal é o nível usado por grupos, sejam eles sociais ou de áreas de estudo. Por isso, divide-se em nível grupal técnico e nível grupal gíria. Nível grupal técnico é o nível próprio dos grupos que pertencem a uma área de estudo, de conhecimento. Pode ser usado em ambientes e momentos que exigem uma explicação específica de determinado assunto. Entretanto, fora de ambientes técnicos deve ser evitado,
por não ser acessível a todos que convivem conosco. A professora disse à mãe do aluno que, segundo Piaget, a criança estaria no estágio pré-operacional, porque ainda que forme o signo linguístico, o seu conhecimento é construído de forma experimental. Este texto pode ser comum e compreensível para alguém que é da área da pedagogia, mas para outras pessoas ele é totalmente difícil de ser compreendido. Não tem como uma mãe, por exemplo, entender que, para a criança dos anos iniciais, ainda não é comum abstrair conceitos, porque elas ainda trabalham com formas concretas. Sendo assim, não podemos usar termos técnicos na linguagem diária quando não estamos conversando com pessoas que pertençam àquela área. Nível grupal gíria é o nível que pertence a tribos sociais que, ao criarem uma linguagem própria, fazem uso de muita gíria. É importante ressaltar que a gíria tem um tempo de duração dentro da língua portuguesa. Raramente essas palavras são dicionarizadas, justamente porque não são de uso de toda a comunidade linguística e porque as tribos são passageiras, existem durante um período em que são moda ou que perdura uma situação. Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. Se segura, malandro, pra fazer a cabeça tem hora. É, você não está vendo que a boca tá assim de corujão. E dedo de seta adoidado, todos eles a fim de chegar demais. E malandragem dá um tempo, deixa essa parte de sujeira ir embora. É por isso que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Bezerra da Silva foi um cantor que fez largo uso da gíria usada nos morros cariocas. Muitas de suas letras não são compreensíveis para quem não vive nas favelas do Rio, e muito menos para quem não é carioca. Porém, alguns termos empregados por ele não estão mais em uso, mesmo nesses lugares onde ele viveu, porque são mais antigas e eram do próprio tempo de vida de Bezerra, que já morreu com uma idade avançada. Os níveis respeitam, entretanto, o fato de ser língua falada ou língua escrita. Há, entre essas duas formas, diferenças que pesam no momento da escolha de um nível, em detrimento do outro. A língua falada é espontânea, natural. Geralmente, temos o nosso receptor diante de nós para que possamos esclarecer qualquer dúvida que surja durante o processo comunicativo. Faz uso dos sons, pois nosso texto é concretizado em forma de fonemas que entram em nossos ouvidos para formar o signo linguístico, ou seja, uma imagem associada a um conceito. Na língua falada, podemos fazer uso de gestos, olhares, expressões faciais que colaboram ainda mais para o entendimento da mensagem. Por outro lado, a língua escrita não tem um receptor diante de nós. Não sabemos a classe social dele, nem o nível intelectual que ele tem, para que possamos adaptar nosso texto. A mensagem escrita tem que ser clara, pois não temos como dizer, olha, não foi isso que eu quis dizer. Não temos como fazer uso de qualquer outro recurso que não seja a palavra escrita. Enquanto na fala temos os fonemas que nos ajudam a formar o signo linguístico, na linguagem escrita temos as letras. É lendo que nosso receptor tem que associar uma imagem a um conceito. Por isso,
Não é aconselhável usar níveis que são próprios de regiões, de áreas de estudos ou de tribos sociais, tendo em vista o fato de não sabermos quem vai ler. Claro que tudo isso pode ser mudado se estamos escrevendo para um leitor específico, que elimina todos os demais. Todos esses níveis, para quem trabalha com o público, são de suma importância, pois precisamos entender que cada pessoa, amigo ou colega, traz consigo o nível usado na sua casa, no seu ambiente. Não há problemas em aceitar e respeitar, lembrando sempre que para a parte escrita temos que usar o nível culto. Vamos encerrar esta aula com o quadro Pergunte ao Professor. Olá, professora Vanessa. Professora, quando uma pessoa tem um nível diferente daquele que nós usamos, nós temos que usar o nível dessa pessoa? Não. Uma coisa é fato, nós não precisamos mudar o nível de linguagem para nos aproximar das pessoas, mesmo porque isso chega a beirar o desrespeito, Lisandra. As pessoas sabem que eu não falo nós fomos, verterminado, encontremos. Eu sou professora de português. Então não cabe eu, por estar falando com alguém que fala assim, mudar o meu nível de linguagem. Eu também não posso querer, como professora de português, que todo mundo fale no culto, ou culto quase, ou coloquial quase culto, porque eu tenho esse nível. Na fala, o nível, ele é mais flexível. Se a pessoa comunica, se ela se faz entender com o nível dela, perfeito. A nós cabe ouvir, respeitar, mas nunca querer imitar. Eu não me imagino falando gíria, por exemplo. Não é, eu já falei gíria quando eu fui adolescente, agora com 40 anos, isso fica parecendo uma velha retardada, uma velha que não tem noção da sua idade. Então, não que eu seja tão velha assim, né? 40 anos não é tão velha assim. Mas, enfim, não cabe para uma pessoa, uma professora de português com 40 anos ficar falando gíria. Não é por causa disso agora que eu vou me meter num bando de adolescente e começar a falar gíria só para ficar parecida com eles. Isso não cabe porque não é a Vanessa, não sou eu. É que nem tudo, pode ir em qualquer lugar, entrevistar qualquer pessoa, mas tu não vai ficar adaptando o teu nível de linguagem conforme o entrevistado. Então não, nós não devemos adaptar o nosso nível de linguagem. Claro que falar no culto vai fazer com que as pessoas sintam medo de ti. Então eu sempre optei por um coloquial quase culto. Não cometo certos erros que é permitido e que são cometidos no nível coloquial, mas não falo com todos os S's que eu deveria, porque eu sei que as pessoas se negariam a falar comigo por medo. E de que forma esse conhecimento sobre os níveis ajuda nas relações interpessoais? O grande professor Pasquale deu uma entrevista uma vez dizendo que o nível de linguagem é que nem a roupa. Assim como eu não posso ir para a universidade com roupa de festa ou com roupa de praia, eu não posso usar qualquer nível de linguagem. Eu posso usar o coloquial na fala, mas quando eu vou escrever eu tenho que usar o nível culto. Também o nível regional é muito complicado para nós, porque as regiões brasileiras têm uma linguagem muito própria. Por exemplo, nós temos aqui grandes empresas que têm gerentes, diretores e presidentes que são participantes de CTGs, Centros Tradicionalistas Gaúchos, que tem toda uma linguagem própria, que é nossa, que é gaúcha. Nós somos os únicos, por exemplo, que fazemos rancho. O resto do país faz compras. Nós somos os únicos que comemos negrinho e branquinho, o famoso cacetinho, e nós, mulheres, usamos o pila. Eu dei um presente para meu marido de R$100, mas ganhei um presente de 1000 pila. O que é o pila? O pila, ele desmoraliza, ele dá uma baixada naquele valor. Ele pode usar isso, esses gerentes, esses profissionais podem. Aqui, na empresa aqui do Sul. Ele não pode, numa reunião lá no Rio de Janeiro, se é uma empresa nacional ou numa multinacional, querer usar esses termos porque ele não vai ser entendido. É tão sério isso que nós já temos até um dicionário da linguagem gaúcha, como temos também de Alagoas. Todas as regiões estão fazendo um dicionário de termos, porque não é
o Rio Grande do Sul. Qualquer região que tu vá passar as férias, o pessoal do lugar, os nativos daquela região, falam termos que nós não conhecemos. Ok, muito obrigada, professora, e espero que tenham gostado. Para esta aula, utilizamos uma obra de Marcos Banho, intitulada A Língua de Eulália, novela sociolinguística. É um livro que tem uma história bem interessante, mostrando a variação linguística e os níveis de linguagem. É uma proposta interessante do autor para abordar o assunto de forma profunda, mas fugindo um pouco da teoria. Também recomendamos Português Instrumental, de acordo com as atuais normas da ABNT, de Dileta da Silveira Martins e Lúbia Zilberknop. É um livro que ajuda bastante em todos os conceitos que envolvem o processo comunicativo. No que tange aos níveis de linguagem, é bastante claro com bons exemplos, ajudando o leitor a compreender bem o que é cada um deles. Na aula de hoje, vimos que a língua muda no tempo e no espaço. A língua portuguesa de 1500 não existe mais. Se formos mais perto, veremos que aquela falada há 2 anos atrás também já não é a mesma. Tudo porque o homem altera o sistema linguístico para que o mesmo possa atender às suas necessidades. É sempre bom lembrar que a língua está a serviço do homem, e não o contrário. Logo, ela vai sofrer mudanças conforme faixa etária, tribos sociais, sexo e outros fatores que exigem uma linguagem adequada para aquela situação. Sendo assim, temos os níveis de linguagem. Como tudo em nossa vida, devemos escolher aquele que melhor se encaixa no processo comunicativo do qual estamos fazendo parte. Quando vamos escrever, vamos optar sempre pelo nível culto, porque na escrita não é aconselhável cometermos erros gramaticais. No entanto, quando estamos falando com nossos amigos, colegas e familiares, vamos usar o nível coloquial, pois alguns erros gramaticais são cometidos na fala, tendo em vista que ela é espontânea e não é previamente elaborada. Temos que conhecer o nível inculto, uma vez que convivemos com pessoas que cometem muitos erros gramaticais, mas não devemos usá-lo em nossos textos. A consciência de que existe um nível regional é importante, porque podemos usá-lo sempre com pessoas de nossa região. Entretanto, quando usado com pessoas de outras regiões que não conhecem os termos, dificulta o entendimento da mensagem. Por fim, temos o nível grupal, que é próprio de grupos. Ele se divide em técnico, nível usado entre pessoas de uma mesma área de estudo, e gíria, nível usado entre pessoas de uma mesma tribo. Ambos só fazem sentido quando usados com o grupo certo. Fora de seus contextos, dificultam bastante a compreensão de uma ideia. A partir de agora, usem de forma consciente todos esses níveis e observem como terão menos dificuldades na compreensão da mensagem de vocês. Nossa aula de hoje fica por aqui. Obrigada por sua atenção e até a próxima!